Nós estamos hoje no último capítulo da série Para Recomeçar. Nós começamos essa série no início do mês de maio e trouxemos aqui 5 capítulos. Hoje seria o quinto, será o quinto. Primeiro começamos a falar sobre amor para recomeçar. Depois falamos sobre fé para recomeçar. Depois falamos sobre coragem para recomeçar. Depois falamos sobre arrependimento para recomeçar. E agora nós vamos falar sobre esperança para recomeçar. Hoje é o último capítulo, nós vamos encerrar a nossa série falando sobre esperança. Esperança. Esses dias eu estava conversando com um amigo e eu falei para ele, ele falou assim, qual é o último capítulo da série que você está pregando? Eu falei assim, esperança. Aí ele, criativo, não? Eu falei, não é um pouco criativo, mas por que não é criativo? Porque nós estamos, de fato, abordando esses princípios que são base e fundamento do recomeço, da mensagem do recomeço, que é a mensagem do Evangelho. Recomeçar é a mensagem mais poderosa do Evangelho, porque recomeçar tem a ver com ressuscitar, tem a ver com a ressurreição de Jesus. E por isso, esse conceito de recomeçar, essa atitude de recomeçar, é algo que nós, discípulos de Jesus, carregamos em nós. E para isso, nós temos esses fundamentos, essas bases. Amor para recomeçar, fé para recomeçar, coragem para recomeçar, arrependimento para recomeçar. E hoje, esperança para recomeçar. Esperança para recomeçar. Que lugar há em mim para receber o meu Deus? Essa foi a pergunta de Agostinho. Que lugar há em mim para receber o meu Deus? Diante da escuridão da minha alma, diante dos meus pecados, diante do miserável homem que eu sou, que lugar há em mim para receber o meu Deus? Estou com vocês em Jeremias capítulo 29. Abram sua Bíblia aí. Abram, acesse sua Bíblia. Jeremias capítulo 29. Eu quero ler apenas o versículo 11. Jeremias 29, 11. Embora iremos trabalhar quase todo esse início de capítulo, eu quero ler apenas esse com vocês. Jeremias 29, capítulo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Pai de amor, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelas canções ministradas. Que teu Santo Espírito continue a falar conosco e agora traga a responsabilidade dessa mensagem que seremos expostos essa manhã. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Pessoas de esperança são apenas aquelas pessoas que não se conformam ao mundo atual, ao mundo em que se encontram. Pessoas de esperança são pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho e perceberam que não podem se conformar a este mundo, não podem se conformar à lógica deste planeta, não podem se conformar à mensagem que o sistema que nós estamos vivendo traz, mas apresentar, através do Evangelho, uma boa notícia de esperança. Que boa notícia de esperança é essa? Que nós somos pertencentes a um reino, e esse reino tem uma contracultura, uma cultura que não se adequa a esses padrões que vivemos. Certo? Então, pessoas que são chamadas pessoas de esperança, elas carregam essa não conformidade ao mundo atual que vivemos. Então, eu lembro que sempre quando eu vi esse de esperança, a gente fala sobre muitas coisas, sobre o que pode ser esperança, né? É um conceito vasto que a gente encontra várias coisas parecidas, mas talvez não a mesma coisa. E eu lembrei, lendo, estudando sobre a esperança cristã, eu encontrei uma parábola de Orígenes, que ele diz que, sobre a Torá, ele diz que a Torá é como se fosse uma casa com muitos aposentos, e diante da porta desses aposentos há um monte de chaves. E essas chaves para abrir estão todas misturadas. E aí pergunta-se, então, para o rabino, fala assim, mas como que eu vou saber qual é a chave certa? Será que ela já não se perdeu? Ele falou, embora
a gente pense que a chave pode estar perdida, permanece em nós o anseio infinito de querer buscá-la. Isso é esperança. Isso é esperança. Embora tudo pareça perdido, pareça complicado, difícil, nós acreditamos ainda no anseio infinito de querer buscar essa chave perdida, essa chave de esperança, da esperança cristã. E quando começamos a procurar essa chave, nós vamos encontrar até umas muito parecidas. Muito parecidas. Uns conceitos, inclusive, que são até atraentes a nós. Quem sabe e quem conhece pessoas otimistas, por exemplo, ou quem se considera uma pessoa otimista. O otimismo, ele é essa face diferente da esperança. Que não é esperança, mas se diz como uma esperança. Eu sou otimista porque eu tenho esperança. Eu sou otimista porque eu acredito que tudo vai ficar bem. A diferença entre a esperança e o progresso, por exemplo, esse otimismo, é simples. O otimismo, por exemplo, ele acredita, ele tem essa ousada afirmação, que eu falei agora, de que tudo vai acabar bem. Tudo vai dar certo. Que se não deu certo é porque não chegou no final ainda, né? No fim tudo dá certo. Então o otimismo tem essa ousada afirmativa de que tudo vai ficar bem. Mas a esperança, ela por sua vez, é uma força capaz de aguentar, inclusive uma frustração em cima dessa suposição do otimismo, desmascarada com a ilusão. A esperança é capaz de suportar, inclusive, quando o otimista se frustra com as suas próprias ilusões. A esperança, ela carrega em si um quê de luta, sabe? E o pessimismo? Se eu não sou otimista, eu vou ser um cara pessimista. Bom, o pessimismo, muitas vezes, ele é a ressaca do otimista. É aquele otimista desiludido, sabe? Então, quando o otimista se frustra, não variavelmente ele cai no pessimismo, fica frustrado, né? E isso pode levar ao cinismo, né? E o pessimismo, portanto, ele se torna mais perigoso do que o otimismo. Por quê? Porque o otimismo costuma enrolar as pessoas ingênuas, por exemplo. Ele costuma, com a sua mensagem, arrebanhar pessoas que estão tentando ser esperançosas, não entenderam o conceito ainda, mas abraçam a ideia. Mas são ingênuas. Enquanto o pessimismo costuma ser uma doença ou tentação dos sábios, dos experientes, dos conhecedores. Eu já passei por isso. Eu sei que isso dá ruim. Não, mas vai dar certo. Você está dizendo que você não viveu isso ainda. Eu já sei como é. Você pode tentar, mas você vai ver que no final tem razão. Já era. Esse é o pessimista. E, portanto, ele é muito mais perigoso, porque não tem mensagem do otimista que vai convencer o pessimista a tentar viver de um jeito diferente. Porque ele é um cara que já passou por aquilo. E ele diz que não tem solução. E que a equação ele já rodou, já refez e dá no mesmo. Não adianta. Então ele acaba entrando nesse cinismo. E um pouco antes de chegar à linha de chegada, né, de alcançar a sabedoria completa da vida, ele entra numa melancolia, num cansaço, né? Isso leva ao aborrecimento que fazem eles desviar o caminho. O pessimismo é, por exemplo, Salomão em Eclesiastes. Eu já provei de tudo. Eu já experimentei de tudo nessa vida. Tudo é vaidade. Eu corri contra o vento. O que mais eu posso fazer? Tudo isso que vocês estão experimentando, ou podem experimentar, eu já experimentei a rodo. Por isso que Eclesiastes é um livro bem mal-humorado, né? Um livro meio amargo. Não tem muito otimismo ali. Aliás, não tem nada de otimismo. São só um diário de um homem que viveu intensamente tudo que podia nessa vida e não encontrou nada. Isso causa o quê? Frustração, tédio. O otimista, ele se frustra. E o pessimista, um tédio. Ele fica nessa coisa de... esse ranço, sabe? Peguei a lata de leite condensado, abri com vontade, joguei o leite condensado na boca. Quando foi chegando no final, começou a amarrar. É isso. Subi o muro e era o muro errado. Né? Então, essa
esse pêndulo social que a gente vive, entre pessoas que estão otimistas e pessoas pessimistas, eles são perigosos por quê? Porque eles não olham para a esperança. Eles dizem que a esperança está ali no meio. Às vezes nem está, segundo os pessimistas. Então, depois de provar de tudo, por exemplo, experimentar aquilo, ele já não encontra mais satisfação. Talvez seja justamente esse amortecimento desse conceito do pessimista, essa resignação que se esconde por trás do conceito de assedia, que é uma palavra que foi traduzida para preguiça de maneira errada. Esse conceito de assedia que os monges colocaram, por exemplo, na lista dos pecados capitais, ele é um conceito que é a profunda experiência espiritual dos antigos monges eremitas que usavam para a palavra para designar um dos pecados mortais. É o engano do demônio do meio-dia. Provavelmente você já ouviu falar desse termo no livro de Andrew Salomon, o demônio do meio-dia, que é o quê? É o clímax. Depois que você alcança o clímax, nada supera aquela experiência, então você tende a o quê? A cair. E essa queda leva você à depressão, a problemas até mais fortes, mais profundos da sua alma. Há uma pesquisa, por exemplo, que diz que a maioria dos acidentes com alpinistas de grandes escaladas acontece depois de atingir o cume. Porque eles são anestesiados pelo sucesso e baixam a guarda. E na volta é onde sofrem os acidentes. Por que chama demônio do meio-dia? Porque é o clímax do dia, é onde o sol está mais alto, mais quente. Depois desse clímax, não tem mais nada melhor, então você tende a baixar a frequência, a cair. É isso que é a assedia. É a falta de vontade de tentar algo novo, a falta de vontade de recomeçar. É a alma anestesiada. Nada mais te afeta. Nada mais faz você ter uma experiência, querer ter uma experiência real e profunda. Você não se abre mais às possibilidades de afeto. Você se frustrou, endureceu o teu coração, cauterizou ele. E todas as outras experiências que você participa, elas são automáticas. Você ligou o piloto automático e seguiu. Porque você caiu nesse engano do demônio do meio-dia. Hoje a gente fala de burnout, de depressão, de doenças mais profundas da alma que vão, talvez, ser fruto dessa resignação. O otimista, enquanto você pode chamar ele de um falsário, de tentar vender sonhos utópicos, o pessimista, ele é um traidor da vida, um desertor da luta. Ele abandonou. Enquanto a esperança é a própria luta. A esperança é a própria luta. Mas por onde a gente deve começar? Se depois que a gente implode o otimismo ilusório e a gente não quer escolher viver essa vida amarga que o pessimismo traz para a gente, por exemplo, pelo desespero do cinismo como única alternativa que resta, como que a gente consegue encontrar, então, a chave perdida da esperança? Bom, uma esperança que, ao contrário do otimismo, não aposta que, de alguma forma, tudo vai ficar bem, mas que nos dá força suficiente para suportar o peso de situações a milhas de distância da promessa de um final feliz. Nesse sentido, fé e esperança, por exemplo, elas se completam, se corrigem mutuamente. Fé e esperança devem sempre andar de mãos dadas. Por quê? Porque se a fé se esquece do seu objeto, que seu objeto de fé permanece no mistério, a qual apenas a esperança tem acesso, ela poderia se transformar, por exemplo, em uma ideologia, em um vendedor de seguranças. A fé, facilmente, sem esperança, se torna em algo que você vai encontrar a segurança que estava faltando. Aquela coisa de, tipo assim, agora eu estou seguro porque eu tenho algo a que me apegar. Você criou uma ideologia. Você não está entendendo o mistério que te deixa sem o chão mesmo,
que só a esperança te dá acesso. A possibilidade de se sentir seguro, solto num universo cheio de mistérios. Por isso que muita gente às vezes quer explicar tudo com a fé. Quer achar que a fé tem resposta para tudo. Mas não tem. A esperança está aí para dizer para a fé, você não tem a resposta para tudo. Você é objeto de fé. E objeto de fé é o que Hebreus 11 fala para a gente? É a certeza das coisas que a gente não vê. Não tem sentido empírico, não tem metodologia científica que vá trazer para a fé um respaldo ideológico, uma segurança para que você baseie seus argumentos de convencimento e tal. E a esperança, ela vai dizer isso para a fé. Enquanto a esperança sem fé, se ela se desprendesse da fé, ela correria o risco de ser levada pelo vento dos sonhos, das ilusões. Se transformaria talvez numa utopia inalcançável, num otimismo, naquele otimismo que provavelmente seria frustrado. Então, fé e esperança, portanto, devem andar juntas. E tendo dito isso, nessa minha introdução, eu quero voltar ao texto com vocês. O que esse texto vai dizer para a gente? O texto do capítulo 29 de Jeremias, ele começa com sua primeira parte da história, começa falando sobre uma estagnação. O povo tinha sido exilado na Babilônia, e como funcionava esse exílio babilônico. O rei da Babilônia, ele vai até Jerusalém e ele vai pegar algumas pessoas da população e vai jogar em sua terra, no seu território. Como assim? Quando o rei invadia a terra de Jerusalém, ele não destruía aquela terra, ele de alguma forma colonizava, ele aprisionava ali. E pegava para si a inteligência daquela população. Então, o que diz aqui no início? Este conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou para Jerusalém, os líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes e profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor deportara a Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia o seguinte: pois bem, aqui nesse momento Jeremias está escrevendo uma carta para o povo que foi exilado. E esse povo exilado era o povo da elite criativa, da elite econômica, da elite religiosa, da elite política de Jerusalém. Então, Nabucodonosor, como um grande estrategista, ele pega a elite do povo e isola na Babilônia. Para quê? Para que eles produzam lá. Eu quero que vocês continuem produzindo, mas eu quero que vocês produzam lá. Vocês vão para cativeiro na minha terra e vão trabalhar lá. Ele não mata esse povo. Ele usa isso como estratégia. E esse povo vai para lá, exilado. Então, Jeremias está escrevendo para esse povo que é a elite criativa, pensante, a elite intelectual, a elite política de Jerusalém. Certo? Então, quando ele escreve para esse povo, ele escreve por quê? Porque ele percebe que esse povo que ainda está lá, na Babilônia, está estagnado. Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque nós, seres humanos, somos movidos por afetos. Em tudo que fazemos, somos movidos por afetos. Porque nos afeiçoamos a certas coisas, nós produzimos, nós criamos, nós trabalhamos. Certo? Um povo que perdeu todos os seus afetos, que foi exilado, é um povo sem esperança. É um povo que não quer criar, é um povo que se torna improdutivo. Pode estar até trabalhando com os serviços forçados para a corte da Babilônia, mas não está vivendo, está definhando sem esperança. Porque perdeu seus afetos, perdeu aquilo que gera neles criatividade, vontade de viver. Então Jeremias está preocupado com isso. Está preocupado por quê? Porque não há sombra daquilo que virá. As trevas se instauraram em Jerusalém e não há nenhum risco de esperança, nenhum sinal de que isso vai mudar. E isso gera no povo uma frustração tão grande,
que todas as suas utopias se esgotaram e os seus afetos terminaram. Então Jeremias escreve o quê? Então nessa primeira parte a gente vê estagnação, a gente vê esse povo sem vontade de viver. É aquele povo, por exemplo, que se apega aos mortos do passado, mas vivem com esses mortos do passado hoje. Sejam eles pessoas ou sejam eles realidades do passado que nós nos afeiçoamos. Existe um povo, até hoje, e vai passar daqui, que é um povo que gosta de ficar revivendo o passado, dizendo que o passado era bom, que quando tinha aquilo lá era bom, e porque está preso nisso, eles não conseguem viver aqui o presente. E o que acontece? Essas pessoas que trazem os mortos do passado bem presente, podem tornar até eles visíveis, quando se expressam para nós. Assim como o povo que está lá, exilado na Babilônia, sem esperança, pensando, como era bom Jerusalém antes da Babilônia, lá eu produzia, lá eu fazia, lá era bom, lá eu vivia. Aqui, entre nós, a gente pode cair nesse engodo de que, era bom lá, era bom antes, como era bom antes, e deixar de viver, deixar de olhar para as oportunidades, as possibilidades que surgem na nossa frente. E a gente usa do que como era bom no passado, como um álibi para justificar nossa decisão de não viver, de morrer lentamente, porque temos medo de lutar, temos medo de mudar. Passamos por uma transformação, quase que obrigados, 2 anos de pandemia, saímos e agora somos obrigados a mudar, a rever. A sociedade mudou, o mundo mudou e está mudando cada vez mais acelerado. O que eu faço? Ai meu Deus, eu vou me apegar aos mortos do passado. Sejam eles pessoas, sejam eles coisas, estruturas, ideias. E por que eu vou me apegar? Porque dessa forma eu consigo um álibi para justificar o meu não viver, a minha estagnação, o meu status quo. Porque eu não quero lutar, eu tenho medo de lutar, eu tenho medo de mudar. E isso vai definhando a vida que a gente tem para viver nessa existência. O passado, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa entender que está na cruz. E o futuro é eterno. Eu me lembro de Davi, por exemplo, quando perde o filho com Betseba e se tranca no quarto. Entra em profunda depressão. Não quer mais viver. Se agarra a isso. Uma tragédia que invadiu sua alma, faz ele definhar. Até o momento que, nas suas confissões e no seu arrependimento, ele sai, abre a porta, depois daquele tempo do luto, e decide, eu vou seguir em frente. Se Davi não recomeça, se Davi não abandona aquilo que ficou para trás, nós não tínhamos Salomão, por exemplo. E a razão da carta do profeta é justamente essa. Ele faz um convite do versículo 4 ao 7. Vejam. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casam-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos, deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade dela depende de vocês. Porque assim diz o Senhor. Bom, até aí. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Há um convite sendo feito nessa segunda parte. O profeta está dizendo assim, voltem a viver. E aí é como se eu escutasse o povo perguntando para o profeta, mas como? Nós estamos numa terra pagã, nós fomos exilados, nós estamos longe de tudo que nós amamos, os nossos afetos, as nossas raízes. Esse povo aqui é um povo pagão, um povo ímpio. O povo não reconhece Yahvé.
Pois é, mas Deus, o Deus de Israel, está dizendo para vocês aí, na Babilônia, construam casas, plantem jardins, trabalhem, multipliquem-se, não diminuam, tenham filhos e filhas. Há um convite aqui dizendo, voltem a viver. Por que vocês pararam de viver? Por que vocês pararam de viver? Soltem essas amarras da escuridão. Soltem essas amarras do pessimismo, do cinismo, da preguiça de viver. Abandone o medo. Construam casas. Onde a gente constrói casa, meus irmãos? Aonde a gente quer ficar. A não ser que você seja de uma empreiteira, você está fazendo um grande condomínio, você está construindo uma casa para você está pensando o quê? Eu vou morar aqui. Eu vou ficar aqui. Olha a profundidade do que o profeta está dizendo, que Deus está dizendo para esse povo. Vocês pararam de viver, construam casas. Aqui, na Babilônia. Você está querendo dizer que eu não vou voltar para a terra, Deus? Casem-se. Aqui. Tenham filhos e filhas. Essa é a terra que eu deportei vocês. Mas não está certo isso, Deus, que esse povo aqui não é teu povo. Deus não está entrando no mérito. A mensagem do profeta é, vocês precisam viver. Aí onde vocês estão, vocês precisam viver como os servos que vocês dizem que são meus. Porque é aí, nesse meio, que o povo vai ver quão grande é o Deus de vocês. Mas vocês precisam voltar a viver. Porque o meu povo tem esperança. O meu povo não fica morto no passado. O meu povo está em constante luta. O meu povo está em constante mudança. O meu povo pega o caos, mata no peito e devolve com o jardim. É isso que o meu povo faz. O meu povo luta. Meu povo não é um povo iludido, que tudo vai ficar bem. Não, meu povo sabe que vem coisa pesada por aí. Mas nós temos esperança. E essa esperança nos motiva a construir, a plantar, a olhar para o caos e ver possibilidades. Nós somos o povo que olha para o cemitério e vê gente viva, porque nós somos o povo da ressurreição. Nós somos o povo que olha para os lugares destruídos, ruínas, e construímos castelos, construímos cidades altas, para que todos vejam as boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Nós somos esse povo. Os discípulos de Jesus acreditam que não há caos nem morte suficiente para banir a vida plena que Jesus nos deu. Porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, existe esperança. Não importa onde eu esteja, não importa o que causou a mudança. Não é no Monte Gerezim, não é dentro do templo, é em espírito, em verdade, não é o lugar, é como. Então eu mudo, eu transformo por onde eu vou, por onde eu passar, seja no vale da sombra da morte. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que aqui é o lugar que o Senhor quer que eu esteja. Então eu vou construir a minha casa, eu vou voltar a viver, eu vou ter filhos e filhas, porque isso é esperança sendo regada no meio do povo. Eu vou fazer isso. Eu vou crer nisso. Voltem a viver. Por quê, meus irmãos? Porque quando estamos necessitando da dádiva, da esperança, nós a recebemos ela na forma de pão no caminho. É o nosso alimento. É aquilo que nos alimenta. É aquilo que nos faz viver e voltar a viver. Quem é o pão, meus irmãos? É Jesus. Ele é o pão no caminho. É Ele que nos dá esperança. É Ele que vai dizer para a gente, abandona esse medo. Está com medo de mudar. Abandona isso. Volta a viver. Eu estou contigo. Você pode até ter medo, mas esse medo não pode ficar aí. Esse medo não pode paralisar. Esse medo não pode impedir você de viver. É um novo tempo. Que vem um novo tempo. É um novo lugar. Que vem um novo lugar. É uma nova vida, que vem a nova vida. Não dá para eu me privar de deixar de testemunhar
da vida que eu recebi, seja onde quer que eu esteja. Eu continuo sendo discípulo de Jesus. Isso não muda. Não muda com o meu endereço, não muda com a minha geografia, não muda com os locais que eu frequento, não muda. Sou eu, está em mim. Eu preciso viver assim. Vivam, voltem a viver, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, criem afetos, para que a criatividade de vocês voltem a fluir, como um rio de água viva. Porque é isso que vai transformar as realidades que vocês estão. É isso. E aí, dentro dessa construção de um novo caminho, de um novo olhar, nascem as ilusões. Porque quando a gente começa a experimentar disso, é fato de que vem o que os próximos versículos vão dizer. No versículo 8 ao 9 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajem a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Essa é a ilusão que a gente falou no início. Quando a gente começa a entender a esperança, a gente às vezes confunde ela com o otimismo, de que tem uma ilusão, agora tudo vai ficar bem. A gente estava mal, estava tudo mal, estava ruim, né? E aí, de repente, a gente recebe uma carta do Senhor dizendo para a gente, vai lá, volta a viver. E a gente começa a voltar a viver, as coisas que parecem que começam a dar certo. De repente, a gente recebe o que nesse meio do caminho? Coisas que vão jogar a gente para baixo? Não. Começa a aparecer pessoas, lembra que a gente falou? A perversão, dizer assim, isso, por quê? Porque tudo vai ficar bem. Vai dar tudo certo. Agora vocês estabeleceram uma casa nova, um lugar novo. Não é isso que a esperança cristã diz para a gente. Ela não diz que agora que a gente deu certo, entendeu, e construiu casa, teve filho, agora a gente vai ficar aqui. Pode ser que quando você terminou de construir a sua casa na Babilônia, Deus falou assim, muito bem, é isso aí, agora vamos voltar para Jerusalém. E a esperança faz isso. A gente, tá bom, então vamos embora. Não é assim que Abraão responde ao chamado divino? Abraão, vamos embora, sai da tua casa aí, vamos embora. Ele, vamos embora. Abraão não pergunta, para onde é que a gente vai, Deus? O que eu tenho que levar? O que eu ponho na mala? Como é que é essa estrada, Deus? Vai ter inimigo? Eu vou ter... E aí, como é que vai ser, Deus? Tem uma lista, um questionário. A esperança é essa luta que a gente entende que a gente está seguro nas mãos do Criador do Universo. A companhia dele já basta, é suficiente. Então eu entendi. E aí, os falsos profetas criam ilusões. O que são esses falsos profetas? Pode ser até você mesmo hoje. A gente começa a construir nossos castelinhos de areia. Aquelas ilusões sobre algumas coisas. De que tudo vai dar certo agora. Foi difícil mudar. Mas agora que eu mudei, eu estou gostando, vai dar certo. Pronto, a gente já arranjou outra coisa que não Deus a colocar nossa esperança. Pronto, já não é mais esperança. Já virou essa ilusão. A gente começa a não ver coisas, porque estamos com os nossos sentimentos tomados por absurdos. Na passagem de João, capítulo 20, Maria Madalena chega ao túmulo de Jesus e o túmulo está vazio. Maria Madalena já estava absurdamente impactada porque Jesus morreu. Os discípulos estavam naquela consciência de que acabou, deu ruim, morreu. Quando Maria chega no túmulo, já com esse absurdo na cabeça de que Jesus está morto, ela deflagra que o corpo de Jesus não está mais lá. Ao invés dela lembrar das palavras de Jesus, dizendo, eu vou ressuscitar, ao invés dela pensar nisso, ela começa a imaginar teorias da conspiração. Roubaram. Quem foi que roubou? Foi o jardineiro, foi o soldado romano, eles sumiram. Por quê? Por que isso acontece? E pior, ela ainda encontra Jesus e não o reconhece. Não vê. Vê, conversa, mas não o reconhece. O desespero, a angústia,
forçaram os sentidos a perceberem somente o absurdo. Jesus está morto. Se Jesus morreu, qualquer coisa absurda é possível. Estamos refém da estupidez, da história, da ironia do destino. Passamos a conviver com essas teorias da conspiração e achar normal. Não há esperança. Os absurdos que acontecem na nossa sociedade já não afetam mais a gente porque estamos presos em ilusões. Porque nós não percebemos que perdemos algo. Espera aí, não foi essa esperança que foi garantida? Então, a esperança não é isso? A gente não para pensar nisso. A gente para só para ver o que está diante de nós. Visão limitada. Eu estou enxergando só um absurdo, e o absurdo me leva para cada vez mais absurdos, frustrações, conspirações. A nossa sociedade, as violências sociais não afetam mais nosso coração. Eu estou preso no absurdo das minhas tragédias particulares, das minhas trevas particulares. Eu estou preso às minhas vontades que foram frustradas, a um novo caminho que, na verdade, não deu caminho nenhum. Deu errado de novo. Eu queria que desse certo. Como crianças mimadas, a gente vai se apoderando. Sabe, lembra Jonas? Que chegou lá em cima, Deus foi lá, falou para que não ia matar o povo, ficou bravo, emburrado, subiu. Depois foi lá, Deus fez crescer uma árvore. Ele, minha árvore, amo essa árvore. Aí Deus matou a árvore. Tirou minha árvore. Nós somos esse Jonas. Toda hora a gente apega, em vez de a gente aprender o que é esperança, a gente se apega a coisas que, quando frustrado, a gente não vê os absurdos. E diante dos absurdos, a gente se nega a ver todo o cenário. E não somos mais afetados, criamos ilusões particulares. Então, o que Jesus faz? Jesus chama a gente pelo nome. Sabe quando a pessoa está desnorteada, desesperada, em surto, você chacoalha assim, tá. Ei, Rodrigo! Só que Jesus não faz isso. Jesus docemente vira para Maria e fala, Maria. E é só isso que ele fala. E Maria abre os olhos e vê aquilo que os sentidos, a angústia, a frustração, a ilusão não deixou que ela visse. Aquilo que todos os absurdos que ela construiu, os castelos de areia, taparam a visão dela para ver o todo. E chama ela para a realidade. E aí, ela, nossa, é ele mesmo ali, é Jesus. Ele ressuscitou. Olha, parece que o óbvio não era tão óbvio assim. Estava escondido. Onde que ele estava escondido? Atrás das nossas sensações de abandono, das nossas carências, das nossas necessidades de afeto, dos nossos castelos de areia, daquilo que a gente não quer desapegar. Jesus estava ali o tempo todo. Mesmo quando eu não percebia. Jesus dizendo o nosso nome, é Ele dizendo para nós que sabe o que a gente está sentindo. É Ele dizendo para nós que nos conhece a nossa história e que está perto do nosso lado. Essa é a ressurreição que traz esperança. Quando tudo que vimos é absurdo, ainda não vimos tudo. Quando tudo que olhamos é absurdo, calma, ainda não vimos tudo. E eu falo isso porque a gente chega na última parte, que é a esperança, de fato. O versículo 10 ao 14 diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração.
Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Essa é a esperança mais profunda que a gente pode carregar na mensagem do Evangelho. É como se Deus estivesse dizendo para a gente, não há nenhuma treva tão profunda que você esteja vivendo, que eu não sei o que você está sentindo, e que não seja capaz, no amor, dissipá-la. Mas entendam que há um tempo ainda, em que vocês vão precisar lutar, em esperança, para que quando o dia chegar, eu trazer vocês de volta para casa. E eu vejo que talvez muitos ouviram essa mensagem, ele falando 70 anos, caramba, fazendo cálculo, eu não vou estar vivo. Eu não vou estar vivo para ver, calma. Quantos de nós queríamos poder contemplar a volta de Jesus, né? E já se foram. Mas diz a Bíblia, a promessa divina, que todos nós vamos ver isso acontecer. E essa esperança não nos faz ficar estagnados, parados. Ela nos faz, em luta, viver a plenitude daquilo que Deus quer para nós aqui agora. Essa esperança nos dá ânimo a viver de maneira deliciosa. Essa luta, esse vigor, essa garra de estar sempre lutando na transformação, seja no cativeiro, seja na tragédia, seja na destruição, ela faz com que a gente ganhe fôlego para o sprint final. É aquilo que Paulo vai dizer lá, dizendo, olha, eu lutei a boa luta, corri a corrida. Ou seja, eu não me privei, eu não me omitive, eu não fiquei parado esperando Jesus voltar, esperando a minha morte. Eu lutei. E vou lutar até o final, até que se cumpra a minha carreira. Eu não vou descansar. Atos 20 e 24. Eu não considero a minha vida preciosa de forma alguma, enquanto não completar a carreira daquele que me chamou. Eu não vou parar. Esse não vou parar, essa é a esperança, que é a força motriz, o dínamo, essa que vai chegar para a gente desenvolver em nós esse desejo de viver, esse patos, a vontade de viver. Porque a graça que recebemos foi tanta que eu não consigo me privar as oportunidades de manifestar um reino de justiça aqui agora. Em qualquer lugar que eu esteja, diante de qualquer situação. Eu sou o Senhor teu Deus, eu garanti isso para você. Falei assim, mas, eu já me frustrei tanto. Eu nem sei se esse Deus existe mesmo, porque é tanta história que eu vou te falar, hein, Rodrigo. Aí eu lembro de uma conversa que eu li num livro de um rabino, que ele dizia que uma jovem pergunta ao sábio, Deus existe? Aí o sábio respondeu para ela, pergunte primeiro a si mesmo, se a resposta a essa pergunta mudaria a sua vida. Se sua resposta for negativa, a pergunta é desnecessária. Mas se ela for positiva, eu posso te ajudar, ao menos dizendo que você já decidiu. Você precisa de Deus. Esse trecho é um trecho que se junta quase que organicamente com o livro de Jeremias em Lamentações de Jeremias. Que lá no capítulo 3, versículo 21, vai dizer assim, todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. O que Deus está dizendo? Não importa o tamanho da noite que vocês estão vivendo, eu vou renovar as minhas misericórdias a cada manhã, eu vou fazer tudo novo. Tragam à memória de vocês aquilo que dá esperança, para que vocês se lembrem que eu estou com vocês, por onde quer que vocês passem. Por que o profeta se levanta antes do amanhecer?
para anunciar e dizer que antes do dia nascer, Deus fará nascer um caminho de misericórdia. Por que Jeremias está dizendo isso? Por que Jeremias está dizendo que a cada manhã, ou seja, antes de cada manhã, as suas misericórdias, Senhor, se renovam? Por quê? Por que ele se levanta antes do primeiro raiar do sol para falar, olha, creio nisso, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso nós não somos consumidos. Por quê? Porque todo e cada amanhecer está garantido na misericórdia de Deus. Cada amanhecer está garantido na misericórdia de Deus e não nos meus méritos, não na minha força, não no meu intelecto. Não somos nós que garantimos o amanhecer de esperança. Não somos nós que garantimos a existência. Mas cada amanhecer está garantido por causa das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Quem sabe disso? Quem sabe dessa mensagem? Acorda antes, porque quer ver a misericórdia sustentar o dia. Quer ver a misericórdia ser o fundamento básico. Acorda antes do sol nascer. Na noite mais escura, a mais densa, a mais tenebrosa, ele acorda, sem sentido. Olhando, não com todo o sentido do mundo. Fazendo as primeiras orações. Eu sei que meu Redentor vive e que se levantará, pois é sob suas misericórdias que esta manhã nascerá. E eu vou viver debaixo dessas misericórdias, mostrando que existe esperança, sim. Mas espera, não nasceu o sol ainda. Aonde você está vendo esperança? Nas misericórdias do Senhor. Porque é Ele que sustenta o dia. Ele garantiu, é a promessa dEle. O que é a noite? A noite é a minha e a tua tragédia. É o meu e o teu fantasma. É a minha e a tua dor. Essa é a noite. É o meu medo e o teu medo. É a nossa infidelidade. A nossa arrogância. É a maldade do mundo contra nós. Sem motivo. Sem explicação. É a crise existencial do porquê, Deus. Por que tem que ser assim? É as perguntas sem respostas. É os dilemas que não encontramos na Bíblia para que ela responda para a gente e a gente fica sem saber o que fazer. É a profunda depressão da nossa alma. É a falta de arrependimento. É a arrogância, o orgulho. É o nosso exílio. A nossa falta de serviço, de generosidade, de partilha, a nossa mesquinharia. Essa é a nossa noite. Essas são as nossas trevas. A nossa legalidade, a nossa religiosidade, a nossa falta de acolhimento, de abraço, a nossa falta de disposição, nossa falta de ouvir, perdoar e pedir perdão. Essa é a nossa noite. Essas são as trevas. Não tem saída, não tem luz, não enxergo. Para que eu vou me levantar? Para que eu vou abrir os olhos? Eu não quero contemplar essa noite. Eu não quero contemplar isso. Para que mudar? Não, eu quero continuar dormindo. Eu quero continuar aqui embaixo, com os olhos fechados. Quem se levanta na madrugada antes do sol nascer? Os discípulos de Jesus. Esse é o ato do profeta Jeremias quando diz: voltem a viver, levantem-se, tragam à memória aquilo que dá esperança para vocês.
tragam à memória aquilo que dá esperança para vocês. Se levantem antes do sol nascer e anunciem ao mundo que este dia vai nascer sob as misericórdias do Senhor, que esse dia vai nascer sobre a graça de Jesus, e que não vai haver nem morte nenhuma, nem angústia, nada vai haver, porque é essa esperança que nós carregamos. Nós somos o povo que se levanta de madrugada, no meio da noite escura, para dizer: não é o fim, vai amanhecer, porque as misericórdias do Senhor estão sustentando este dia, a cada manhã, e essa é a causa de não sermos consumidos. A cada amanhecer, levanta na madrugada, porque você tem certeza que a misericórdia chegou primeiro. Isso é esperança. Isso é esperança. Eu concluo que essa esperança, que aqui chamamos de luta, e eu vou ler, porque senão eu não vou conseguir. Um dia se transformará na aurora da plenitude dos tempos. Um dia eu verei a Jesus. Concluirei que boa parte de tudo que dei valor, nada será diante da existência em comunhão plena com Ele. Desfrutarei de toda a criação plenamente em comunhão integral com ela. E não mais seremos inimigos. Eu da terra, eu do meu corpo, eu da vida. Todos seremos um só, como um só sempre fomos, porém adoecidos por esta existência marcada pelo caos. Fonte de água saciará a minha sede, flores e frutos sararão as feridas. Comerei da árvore da vida. Andarei em ruas feitas de ouro, que se tornou objeto de tanta guerra, morte e desigualdade entre os homens, e que tanto mal fez à natureza. Tudo por vaidade. Mas lá na eternidade, a nossa vaidade aqui é apenas o que pisamos lá. E sei que qualquer tentativa de imaginar essa vida eterna será diminuta diante do que realmente ela é. Ninguém viu, ninguém ouviu, jamais o coração humano deu conta de definir com precisão. Por isso, diminua a importância do que o meu olhar limitado consegue enxergar, do que meus ouvidos ruidosos conseguem ouvir, do que meu coração enganoso consegue perceber. Prefiro o que sei, e sabendo, anseio como quem deseja água no deserto. Essa é a minha esperança. E isso me faz levantar todos os dias de madrugada. Não todo dia de madrugada no horário, vocês entenderam. Mas dizer: povo de Jesus, Deus faz tudo novo a cada manhã. Vamos dizer a este mundo que há esperança. Que lugar há em mim para receber o meu Deus? Perguntou Agostinho. Creio que a resposta de Deus seja a tua esperança, a nossa esperança. Esse é o lugar de Deus em nós. Amém.